Bom dia, turminha! Sexta-feira, a última avaliação dessa semana. Preparados? Então vamos lá que eu vou começar a explicação da nossa avaliação de matemática. Nossa avaliação de matemática começa da seguinte forma. Analisem o gráfico e respondam as questões 1 e 2. Então nós temos aí cidade com menos habitantes no Brasil. Nós podemos ver a quantidade de habitantes e as cidades. De acordo com esse gráfico, me respondam. A. Qual é o título desse gráfico? Ou seja, qual é o nome dele? Na alternativa B, me digam qual cidade tem mais habitantes e qual tem menos habitantes. Lembrando, pessoal, que é para vocês colocarem o nome da cidade, tá? E não a quantidade. Na alternativa C, marque X na opção em que os números aparecem em ordem crescente, ou seja, crescendo do menor para o maior. Na questão 2, faça o que se pede em cada item. Escreva por extenso o número 2.367. Lembrando, pessoal, que por extenso é utilizando as palavrinhas, tá? Na alternativa B, escrevam o antecessor e o sucessor do número 3.813. Já na alternativa C, façam a decomposição do número 4.165. Turminha, lembrem-se que decomposição é quando a gente separa o número em unidade, dezena, centena, unidade de milhar, etc. Por exemplo, o número 2.535 é o mesmo que 2.000 mais 500 mais 30 mais 5. Vocês farão a mesma coisa com esse número, 4.165. Em seguida, o valor posicional do algarismo 6 no número 4.063 é, ou seja, pessoal, esse 6 nesse número 4.063, o 6 vale quanto? Vale 6.000, vale 600 ou vale 60? Na alternativa 3, marque um X na opção que indica a quantia representada em cada item. Então, nós temos aí cédulas e moedas que vocês precisarão fazer a soma para ver na alternativa A. Temos quanto em dinheiro aí? E vocês vão marcar a alternativa correta. Da mesma forma, farão para a alternativa B. Na questão 4, podemos ver que em uma semana, uma empresa no aeroporto vendeu 318 passagens para Salvador e 675 passagens para Recife. Quantas passagens essa empresa vendeu ao todo durante essa semana? Lembrem-se que para saber fazer isso aí, nós teremos que fazer uma operação. Para saber o resultado, precisamos fazer uma operação. Vamos juntar as duas quantidades de passagens vendidas. Então, qual é a operação que nós fazemos aí? Lembrem de organizá-la bem direitinho, como vocês já estudaram. Na questão 5, analisem a tabela com a quantidade de produtos de uma loja para poder responder. Então, nós temos aí 638 chaveiros, 213 quadros, 228 porta-retratos e 420 ímãs. De acordo com a quantidade dos produtos na loja, escreva V para verdadeiro e F para falso. A loja possui mais porta-retratos do que quadros. A quantidade de ímãs corresponde a 4,6. Os chaveiros são os produtos de menor quantidade da loja. E a quantidade de porta-retratos corresponde a 228. Na alternativa C, observem o número que aparece aí na tela de uma urna eletrônica, que é um instrumento usado nas eleições para a votação dos candidatos. Sobre o número 4.246, faça o que se pede nos itens. Alternativa A. A repetição do algarismo 4, nesse número, percebam que ele apareceu duas vezes, é a confirmação de que o valor do número 4 depende da ordem que ele ocupa, ou seja, se ele estiver na ordem das unidades, ele vai valer uma quantidade. Se ele estiver na ordem das centenas, ele vai valer outra quantidade. O valor dele sempre vai ser 4 unidades, independente da posição no número, ou o algarismo 4 está presente nas ordens das unidades e das centenas. Na alternativa B, a decomposição correta do número 4.246 é 40.000 mais 2.000 mais 40 mais 6, 4.000 mais 200 mais 40 mais 6, ou 400 mais 20 mais 40 mais 6. Marquem aí.
Na questão 7, qual o número é composto por 5 centenas, 2 dezenas e 9 unidades? É o número 259, é o número 529, é o número 592 ou é o número 952? Marquem aí. Na questão 8, Renato, Silvio e Maurício colecionam figurinhas. Observem o que eles estão dizendo. Então, Renato disse o seguinte: eu tinha 64 figurinhas. Hoje de manhã comprei 12 para acrescentar à minha coleção. Silvio disse: eu tenho 98 figurinhas. E Maurício disse: e eu tenho 17 figurinhas. Pessoal, após comprar as figurinhas, com quantas figurinhas Renato ficou? Então, ele tinha 64 e comprou mais 12. Com quantas figurinhas ele ficou ao todo? A alternativa B marque a opção que indica o cálculo que deve ser feito para resolver o seguinte problema. Em uma disputa com os amigos, Silvio perdeu 13 figurinhas. Com quantas figurinhas ele ficou? Então, turminha, se ele perdeu, qual é a operação que nós vamos marcar aí? Qual é a operação correta? 98, que era a quantidade que ele tinha, mais 13, 98 menos 13 ou 98 vezes 13? E com quantas figurinhas Silvio ficou ao perder 13? Lembrem que ele tinha 98 figurinhas antes e perdeu 13. Na questão 9, observem aí o anúncio abaixo. De acordo com as informações nesse anúncio, me respondam. O anúncio diz que todos os preços começam com 0. Isso significa o quê? Que os produtos não têm valor nenhum, que os produtos custam menos de R$1 ou que os produtos custam mais de R$1. Na alternativa B, utilizando as moedas abaixo, forme um valor exato referente a um dos produtos citados lá no anúncio. Na questão 10, podemos ver que uns amigos decidiram realizar um campeonato de videogame e estabelecer o vencedor que somaria mais pontos. Observem como ficou o placar do campeonato. O jogador 1 obteve 56.256 pontos, o jogador 2 fez 44.378 pontos e o jogador 3 fez 7.789 pontos. De acordo com esse placar, respondam: qual jogador marcou mais pontos? Lembrando que aqui eu preciso que vocês coloquem o nome do jogador, tá? Na alternativa B, quantos pontos o jogador 1 e o jogador 2 fizeram juntos? E na alternativa C, qual jogador marcou menos pontos? Façam os cálculos aí na questão de vocês e coloquem o resultado. E aí, turminha, essa foi a nossa avaliação de matemática de hoje. O que acharam? Muito fácil, né? Então, parabéns pela semana avaliativa. Tenham um ótimo final de semana e até lá!